Pode começar, Ana. Pode começar? Bom, galera, primeiro bom dia, boa tarde, boa noite. Tem gente que é 5h30, tem gente que é 6h30. Eu sei que cada um aqui tem um horário diferente. Obrigada pela disponibilidade de todo mundo e desculpa o atraso que cheguei atrasadinha. Bom, hoje, o tema da nossa conversa é. é... Peraí, tudo bom? Deu pau aqui no meu negócio? Um segundo. Peraí, gente. Puta que. Ah, tá, foi. Hoje o tema da conversa é IELTS. Eu sei que é nada mais, nada menos do que uma das coisas mais difíceis que a gente vai ter em todo esse processo de estudo, tá? Em todo o nosso processo. Eu sei que a Júlia já conversou com vocês bastante sobre isso. Gente, eventualmente eu vou olhar aqui para o lado, tá? Porque minhas anotações estão todas aqui. E não é por nada, é só porque eu estou com todas as minhas anotações aqui desse lado. É, como a gente disse desde o começo, então, desculpa, eu quero voltar um pouquinho mais atrás. A ideia é que a gente tenha, até vocês chegarem aqui, reuniões mensais com dicas do que pode ser feito até vocês chegarem aqui. Então, a gente já teve a reunião com o Kleber, a gente já teve reunião, a gente já conversou sobre documento, a gente já conversou sobre um monte de coisa. Hoje a gente vai conversar sobre o nível de inglês. A Austrália, de todos os países que a JBS trabalha, é o único país que a JBS tem matriz e fábricas, é o único país que você precisa provar o nível de inglês antes de vir. Ou então, no caso de vocês, vir como estudante e depois provar o nível de inglês. Mas para ter um visto de trabalho, você obrigatoriamente precisa de um nível de inglês. Um certo nível de inglês. Outros países, como Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, você pode ir para lá, fica um tempo, então dependendo do país, o Canadá você pode ficar até 2 anos, enfim, alguns países você pode ficar um certo período de tempo estudando e trabalhando e depois passar. Na Austrália, não. Para vir num visto de trabalho, obrigatoriamente vocês já têm que ter um certo nível de inglês. O nível de inglês hoje, base, que é o que a imigração divulga, é um teste de inglês chamado IELTS, e ele a média hoje pedida é a nota 5. O 5 é um inglês mediano, é um inglês, ele é meio ponto acima que o inglês funcional, então um inglês funcional é um IELTS 4,5. O IELTS 5 é um inglês assim possível, é o inglês do dia a dia, é um inglês que, por exemplo, para vocês terem uma ideia, se vocês quiserem fazer um mestrado aqui, vamos supor que vocês queiram estudar uma forma, uma coisa, vocês precisam ter um inglês acadêmico, vocês precisariam entre o 6 e o 7. Tá? Uma nota 6 e 7. Então, o 5 é realmente o inglês do dia a dia, tá? Então, isso que a gente está fazendo, as aulas que vocês vêm tendo com a Júlia, é para que a base de vocês chegue aqui um pouco mais sólida, para que as aulas sejam mais, como é que eu posso falar a palavra? Sejam mais fáceis de vocês acompanharem, para que em 12 meses ou menos a gente consegue chegar no IELTS 5. É importante também todas as provas que vocês fazem, todos os exercícios que a Júlia passa, porque tudo isso faz com que a Júlia consiga avaliar vocês, e hoje eu posso dizer, sem dúvida nenhuma, que a Júlia tem certeza absoluta que ela consegue fazer todos vocês, hoje vocês são um grupo de 14 pessoas, que os 14 que estão nesse grupo 1 são capazes de passar no IELTS em um ano, tirar 5 no IELTS em 12 meses. Alguns de vocês talvez passem antes, mas a Júlia tem muita confiança em vocês, e se a Júlia tem, eu também tenho. E todos nós temos, porque ela que é a expert no assunto, então a gente segue ela. Então, tudo que vocês puderem fazer para seguir as orientações da Júlia mais perfeitamente possível, vocês só têm a ganhar para chegar aqui e passar no IELTS o quanto antes. Uma coisa que a gente precisa levar em consideração aqui e que é muito importante
é que o IELTS, ela é uma prova de inglês, mas falar inglês não vai fazer você passar no IELTS. Como assim, Ana Luísa? Do mesmo jeito que todos nós somos fluentes em português, certo? A gente fala inglês, português fluentemente. Se a gente fizer uma redação do Enem hoje, a gente passa? Eu não. Nem vocês, eu acho. Todo mundo. A gente tem que estar preparado para fazer uma prova. A gente tem que estar. Por exemplo, se eu fizer uma redação. É Enem ainda? Chama Enem, gente? Ou mudou o nome? Não sei. Né, o Será? teste. Neném. Chama Enem? Então tá. Se eu for fazer uma redação do Enem hoje, eu não tiro nem 5 para passar. Então é a mesma coisa, você precisa de uma estratégia. Então você sabe quando você vai fazer uma redação no Enem, você precisa de introdução, você tem que ter o vocabulário, tem que estar relacionado ao assunto, você precisa ter uma opinião sobre aquele tema, seu tema tem que ter uma conclusão. O IELTS é a mesma coisa. Tem registros de pessoas que nasceram na Inglaterra e foram criadas na Inglaterra, americanos que não passaram no IELTS e falam português e falam inglês fluentemente. Por quê? Porque antes de fazer o IELTS não seguiram as estratégias da prova. Isso que vocês estão tendo com a Júlia e depois que vocês chegarem aqui, vocês não necessariamente vão, eh, vocês não necessariamente vão ter é, aulas de IELTS especificamente, mas eu posso garantir para vocês que todas as aulas da Júlia, todas as aulas que vocês vão ter do minuto que vocês pisarem na Austrália, até as que vocês já estão tendo agora, elas são relacionadas com IELTS. De alguma forma, a Júlia, cada dia que vocês estudarem, vocês vão estar mais perto de passar no IELTS, porque todos os exercícios, todos o livro que vocês vão usar quando vocês chegarem aqui, tudo isso é relacionado ao IELTS. Obviamente que depois, quando vocês chegarem aqui, vocês vão ter uma visão mais uma visão mais abrangente do todo e vai ficar mais claro, porque vocês vão chegar aqui todos, na teoria, no mesmo nível de inglês e vão subindo juntos. E vocês terão provas. Olha lá, olha eu dando spoiler de como vai ser a vida de vocês aqui, mas é até bom vocês já saberem. Vocês vão ter prova uma vez por semana. Então, muito provavelmente, vocês vão estudar de segunda a quinta, por exemplo, e toda sexta vai ter prova. E essa prova ela vai começar mais simples e ela vai ficando cada vez mais complicada até no final ela ser um simulado do IELTS, para que vocês estejam preparados para fazer essa prova no final desses 12 meses. Então o planejamento ele está sendo bem estruturado, a Júlia tem muita experiência nisso e ela está muito confiante que todo mundo vai conseguir tirar essa nota 5 no final de 12 meses, e eu também estou. Bom, para vocês entenderem o que é a nota 5, porque primeiro que o IELTS não vai até 10, tá, gente? O IELTS só vai até 9, não me perguntem por quê, não sei. Então, um 5 não é a metade, é um pouquinho mais da metade, metade seria 4,5, 5 é um pouquinho mais da metade. Então, o que significa? O IELTS chama a nota 5 um English speaker, que é uma pessoa que fala inglês, modesto. Então, modesto. A gente fala, a gente sabe, mas a gente não é um grande estudioso, é isso. A gente não vai precisar do nosso inglês para nada acadêmico. A gente fala um inglês modesto que você vai entender e vai se fazer entendível. Existe? Existe, né? E vai se fazer entendível. É, o, uma coisa que vale a pena, lembrar é que quando a gente precisa de um IELTS 5, alguns erros gramaticais, eles são aceitáveis, desde que a mensagem seja compreensível. Então, qual que é o maior foco de vocês aqui agora? Sempre se tornarem compreensíveis. Então, na fala ou quando vocês escreverem, vocês precisam tornar esse inglês, bastante compreensível. Se atentem aos detalhes. Quando vocês escreverem um texto, né, para vocês relerem e ver se não está faltando nenhuma palavra, foquem muito mais na mensagem que vocês estão passando do que nos erros gramaticais, porque eventualmente isso pode fazer com que vocês passem
mais rápido, né, de forma mais fácil na prova. Obviamente, gente, isso aqui são só dicas muito genéricas de coisas que vocês já podem usar para fazer nas aulas com a Júlia. Quando chegar aqui, isso tudo vai ser muito mais estruturado, isso vai ser muito mais dividido com vocês, isso vai ficar muito mais claro nas atividades. Mas são coisas que vocês já podem usar no dia a dia de vocês hoje, tá? Eh, e aí, só para vocês terem um ponto que eu acho que vale a pena a gente conversar sobre. Eh, o IELTS, ele é uma prova dividida em 5 partes, onde vão ser testadas 5 habilidades. 4 delas de forma separadas e uma ao mesmo tempo. Então, a primeira é o listening, que é como você ouve. Então, geralmente, você vai a sala de aula vai ter um sistema de som, onde vou te dar um exemplo. Um exemplo da prova, tá? Obviamente que vocês não vão fazer isso quando vocês chegarem aqui, vai ser uma coisa que vai ser a longo prazo. Vou dar um exemplo de áudio do IELTS. Vocês estão num lugar e vocês precisam chegar, vocês estão na frente de um shopping e vocês precisam chegar na loja tal. Então, vocês estão na frente de um shopping e vocês precisam chegar no restaurante do shopping, na praça de alimentação do shopping. Uma pessoa, então no áudio do IELTS, uma pessoa vai perguntar isso para outra: como que eu chego na praça de alimentação? E a pessoa vai dar as direções, e você vai ter que meio que entender essas direções para entender onde é a praça de alimentação do shopping, entendeu? Então, assim, não é um listening difícil. Pô, se você souber as direções, left, right, esquerda, direita, vai reto, sobe, desce, não é uma coisa difícil. É isso que eu quero dizer, não é um inglês impossível. São coisas que vocês vão saber, que vocês vão usar no dia a dia de vocês, mas que vai ser dito lá na hora e você tem que pegar as informações e descobrir onde que é a praça de alimentação. Então, esse é o tipo de exercício que vocês vão encarar na prova do IELTS. Então, obviamente, como vocês podem fazer isso? Qualquer escuta que vocês tiverem em inglês já vai fazer com que vocês se sintam mais confiantes para responder. Então, mesmo estando em casa, é isso, né, gente? Filme em inglês para ouvir, podcast, canal do YouTube, qualquer coisa que faça, até aulas de inglês em português que façam vocês eh, terem esse contato de ouvir o inglês já ajuda. A segunda habilidade que o IELTS testa é o reading, ou seja, a leitura. Então, vocês vão ter que ler os textos, e aí as perguntas, vocês geralmente, tudo é pergunta do listening, vão ser perguntas de múltipla escolha, geralmente, ou completar frases. Então, você vai ler o texto e aí ele vai perguntar, o texto fala sobre o tema, e aí você vai responder. Ou vão perguntar partes específicas do texto. Então, assim, de novo, não é uma parte difícil, porque geralmente não são textos, meu Deus, muito detalhados, são textos simples do dia a dia, geralmente matérias de jornal, então geralmente são de temas atuais e que não é difícil mas também é técnica. Eu estava até conversando com a Júlia esses dias, porque geralmente o que é a primeira coisa que você faria? Vai ler um texto, e ler o texto e depois responder. Não, a Júlia tem técnicas de tipo, você primeiro lê a pergunta para depois ler o texto. Então, tipo assim, para ganhar tempo, porque tudo isso tem tempo máximo para ser feito, tá? O terceiro item é a escrita, então todo mundo tem que escrever uma redação. É uma redação com início, meio e fim, igual os exemplos que eu citei aí para a gente passar no Enem. E são temas variados. Então, eu já vi temas falando sobre criação de filhos, eu já vi temas. Não, sim, ó, dificilmente você vai pegar um tema tipo aquecimento global. Geralmente não é esse tipo. De novo, são temas do dia a dia. Então, eu já peguei, tipo, cidades, falar um pouco sobre cidades. Eu já peguei um tema uma vez que era falar sobre ser vegetariano ou não. Então, assim, de novo, a função que vocês vão aprender nesses 12 meses é ter algumas estruturas prontas para que vocês, independente do tema, consigam fazer essa prova, essa redação de uma forma completa, independente do tema, tá? Então, isso também é uma coisa que a gente vão estudar todos juntos. E por fim, mas não menos importante, a gente tem a prova do speaking, que é a fala. Então, nesse teste, vocês vão conversar
cara a cara com o avaliador, essa pessoa senta com vocês e fala sobre um tema. A prova, geralmente, do speaking dura entre 5 e 7 minutos. Aí você vai falar: "Meu Deus, como é rápido". Não é. Parece pouco, 5 ou 7 minutos, mas falar inglês 5 minutos é bem desafiador e, geralmente vou dar um exemplo do que aconteceu comigo. A pessoa, o avaliador virou para mim e falou assim: "Ah, qual que é a sua comida favorita?". Aí eu falei: "Macarrão". Aí ele: "Ah, algum específico?". Eu falei: "Eu gosto muito de macarrão à carbonara", que é um macarrão com bacon e ovo. Falei: "Eu gosto muito de macarrão à carbonara". Ela falou: "Ah, é? Então você pode me falar 5 minutos sobre o macarrão à carbonara?". Gente, não tô brincando. Eu tinha falado 40 segundos, eu já tinha falado tudo que eu sabia sobre macarrão à carbonara. Eu falei a receita, eu falei o que que era, eu falei que achava que vinha da Itália, eu falei que por quê? O cara não quer saber sobre o macarrão à não quer saber de macarrão, ele quer saber a minha facilidade em desenvolver sobre o assunto. Então no meio do não vou mentir para vocês, no meio do negócio comecei a mentir, inventar, falei que macarrão à carbonara lembrava minha avó, mentira, minha avó nunca nem comeu um macarrão à carbonara. Então comecei a mentir, comecei a falar, inventei coisas, falei que lembrava da minha avó, os almoços de domingo, a família inteira reunida, mentira que também minha família também nunca foi lá na casa da minha avó comer macarrão. Então assim, inventei, 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 tum, passou 5 minutos. Então assim, porque é isso, tipo, ninguém, a mulher não quer saber o que eu sei de macarrão, ela quer saber a minha habilidade de conversar sobre qualquer assunto, porque em português a gente consegue inventar, falar sobre qualquer assunto durante 5 minutos. A gente fala sobre qualquer assunto, e é isso que ela quer entender, a nossa habilidade. E aí a gente não precisa falar rápido, a gente não precisa fazer muito sentido, a gente só precisa falar, mostrar que a gente tem essa linha de raciocínio definida na nossa cabeça, tá? Então eu falei aqui 4 habilidades, que foi o listening, que é ouvir, o reading, que é ler, o writing, que é escrever, e o speaking, que é falar, e a quinta habilidade é o use of grammar, que vai ser feito no meio disso tudo. Então, obviamente, o jeito como você fala e o jeito como você escreve, tanto no texto, vai levar também em consideração esse uso da gramática. Essas 4 habilidades vão ter notas individuais. Então, quando você recebe um resultado do IELTS, você vai ter resultados individuais para cada habilidade. Então, o listening vai ter uma nota, o reading vai ter uma nota, o writing vai ter uma nota, o speaking vai ter uma nota. Nenhuma pode ser menor que 5, tá? Todas têm que ser maior do que 5. É... Não, peraí. Eu acho que alguma pode ser menor que 5, sim. A média tem que ser 5. Vocês não podem zerar em nenhuma, tá? Mas pode ser menor que 5, no visto que vocês vão estar, pode ser uma delas menor que 5, desde que a média seja 5, tá? É porque tem alguns vistos que não pode, mas o de vocês pode. Ana, Oi, pode falar. desculpa atrapalhar seu raciocínio, mas Imagina, não um por isso. exemplo. Se alguém tirar 4,5 e na outra tirar 5,5, compensa. Então, assim, Compensa. não precisa ser necessariamente tudo 5, compensa. Não. Mas o quanto Tipo, maior você. isso, a média tem que ser 5. Então, mesmo que você tirar, tipo, 4 em uma e a outra 5,5, às vezes dá um 5 no final, dependendo do peso de como for. E o visto de vocês, sim. Se não for zero, se não for abaixo que também não tem zero no IELTS, eu falo, né, de zero, ele é do 3 ao 9. Então, 3 é o mais baixo, a nota mais baixa para tirar, e 9 é a mais alta. Então, se vocês, desde que vocês não tirem 3 em nenhuma, a partir de 3,5 em qualquer nota e 9 é o máximo em cada delas, elas vão ter uma média. Então, o mínimo que vocês podem tirar em cada, a gente chama isso, cada skill, é cada banda, é 3,5 e no máximo 9, e a média tem que ser 5, tá? Então, gente, o que eu quero dizer para vocês? Que isso é não é impossível, ele é possível, mas não quer dizer que não vai ser difícil pra caramba, porque vai ser difícil pra caramba. Vai ser impossível? Não. Como que eu sei que não vai ser impossível? Porque a gente tem outras pessoas na JBS que já fizeram isso antes e conseguiram com muita tranquilidade fazer esse processo. Eh, não, com muita tranquilidade, acho que eu estou forçando a barra, mas conseguiram. Né, forçou um pouquinho. Acho que eu forcei um pouquinho, falando sem muitas dificuldades. Ah, one second, espera aí.
Nossa, falei em inglês, né? Desculpa. Eu recebi uma mensagem em inglês, fui falar em português. Eu digitei em português e falei em inglês. Então, assim, não é que não vai ser. E aí, para isso, o que a gente vai ter aqui hoje? Eu trouxe, para fazer parte da reunião, uma pessoa que conseguiu fazer isso. Então, eu vou dar um contexto para vocês. Ano passado, 2023, nós selecionamos 5 estudantes da Seara, no Brasil, para vir estudar na Austrália. Foram 5 pessoas de lugares diferentes, de sites diferentes, e eles vieram mais ou menos na mesma proposta que vocês estão vindo agora. Qual foi a grande diferença do caso deles para vocês? A JBS não tinha uma escola dentro da JBS. Então, eles vieram para a Austrália, eles não vieram para Brisbane, eles vieram para uma cidade chamada Melbourne, porque eles foram para a planta de porco, porque eles vieram da Seara. Esses 5 estudantes, eles não tiveram nenhuma aula antes, como vocês estão tendo com a Júlia, eles não tinham praticamente nenhum contato com a língua inglesa antes de chegar aqui. Eles chegaram e eles foram para uma escola regular de inglês. Então, era um curso genérico, feito para qualquer estudante que estava na Austrália, diferente do curso de vocês, que é um curso que foi elaborado pela Júlia, então é um curso que é 100% dedicado a vocês, né? Não foi o caso deles. E eles vieram para cá e eles começaram a estudar inglês numa escola regular, era uma escola chamada English Unlimited, era uma escola bem avaliada aqui na Austrália, e eles estudavam nessa escola 20 horas por semana, porque é uma lei da Austrália, igual vai acontecer com vocês. Eles trabalhavam apenas 24 horas por semana, igual vai ser com vocês, que é o limite que se pode trabalhar. E eles, depois de um tempo, começaram a fazer eles tinham uma tutora de IELTS. Então, eles estudavam inglês na escola, trabalhavam e tinham essa tutora para ajudá-los a passar no IELTS. E eu chamei eles aqui hoje. Então, antes, deixa eu falar uma coisa. Desses 5 estudantes, é importante a gente falar que eles tiveram resultados completamente diferentes em relação à prova. De spoiler, já vou dar para vocês. 3 passaram e 2 voltaram para o Brasil. 2 não conseguiram passar de jeito nenhum. Como a gente disse, a ideia é 12 meses. Então, todos eles tiveram 12 meses, mas 2 não conseguiram passar e voltaram ao Brasil. Os outros 3, que são a Pamela, o Derlandes e o Evandro, os 3 passaram na prova em prazos diferentes. A Pamela foi a primeira a passar, ela passou em 6 meses. O Derlandes passou um pouquinho depois, acho que com 9 meses, e o Evandro foi o último a passar, passou assim, ó, o visto dele vencia, ele passou, sei lá, acho que 20 dias antes do visto vencer. Foi tipo assim, todo mundo quase morreu, mas deu certo. E eu chamei os 3 aqui hoje para darem um depoimento para vocês, porque eu aqui falando um monte de teoria, fácil. A Júlia aqui falando um monte de teoria, fácil. Mas eu quero trazer para vocês aqui uma pessoa que realmente passou pelo que vocês vão passar, para mostrar para vocês o que é, entendeu? Então, eu vou chamar, já está aqui com a gente. Tudo bem, Derlandes? Tudo bem? Primeiramente, pessoal, parabéns pela conquista, tá? Parabéns pela participação do programa. Não foi tão tranquilo igual a Ana tá falando. Ai, foi tranquilozinho, não. Foi um pouquinho corrido. Não, primeiro, Derlandes, primeiro explica aí pro pessoal que era para tratar os 3 aqui, mas deu um pau aí hoje. Já conta aí Ah, falando a é verdade. realidade. Desculpa, gente. A gente trabalha em frigorífico, vamos ser bem realistas. Hoje quebrou a linha de manhã lá, então os outros 2 precisaram ficar lá, e aí veio só eu.
Isso aí. Conta aí, então conta tudo desde o início, como foi, a realidade, desde o embarque lá, porque eu acho que a gente pode falar de tudo. Hoje o foco é o IELTS, mas tudo que você quiser compartilhar de de dificuldade e de surpresas boas e ruins, desde o seu embarque lá no Brasil até aqui, me fala, pode contar para eles que agora é a hora. Deixa eu me apresentar primeiro. Eu sou o Derlandes, conforme foi dito anteriormente. Eu trabalhei no Brasil por 14 anos. Na verdade, comecei a minha carreira na JBS e aí fui galgando alguns cargos na JBS até que apareceu a oportunidade da Austrália, que foi a melhor oportunidade da minha vida. Galera, a Austrália é um país maravilhoso, um país de primeiro mundo. Eu acho que todo mundo vai amar a Austrália, porque, entre algumas particularidades, o clima ele é um pouquinho parecido com o do Brasil. Então, assim, isso aí já facilita muito, muito, muito. Visto pessoas que vão para a Europa, que vão para o Canadá, a Austrália ela é bem parecido com o Brasil. É, vamos lá. O mais difícil mesmo, eu acredito no começo, o maior problema que a gente teve em si realmente foi o IELTS, que eu consegui passar com 8, a Pamela com 6. É muito importante vocês ter alguma noção antes. Nós três, nós cinco, né, viemos sem noção alguma, exceto a Pamela, que na verdade ela tinha feito um curso antes por conta. A novinha foi lá, fez um curso de inglês, não focada nisso, mas ela já tinha um inglesinho bem pouquinho. Mas isso ajudou muito ela, muito, muito mesmo, ela a passar. É, vocês vão ver que o sotaque australiano ele é um pouquinho mais puxadinho de entender, mas isso aí é questão de tempo, de vocês se acostumar com o que eles querem dizer. Antes que eu esqueça, eu queria deixar um aplicativo para vocês. Eu vou escrever aqui, chama BBC English, BBC English, porque lá ele vai ter, peraí, deixa eu fechar. BBC English. Vocês conseguem escutar o áudio e vocês conseguem ler acompanhando em tempo real o que, que o cara está falando, lendo. Então, isso é muito importante para vocês, na hora que vocês forem fazer o listening. É muito importante para vocês aprenderem gramática, porque em inglês não é igual ao Brasil, não é igual ao português, né? Que a gente fala do jeito que a gente escreve. Às vezes, alguma palavra muda a fonética. Então, a gente tem que aprender essa fonética, é importante. Ai, gente, vocês podem me perguntar, porque senão eu vou ficar perdido, eu não estava preparado assim, igual a Ana veio preparada, tá? Mudo, Oderlandes. peraí, eu estava no mudo. Não, pode falar, Ana, se você quiser, depois eu falo. Não, eu ia falar para você. Oi, gente. Estão me vendo? Estão me ouvindo? Estou com o vídeo fechado. Tá todo mundo me vendo? Tudo bem? Bom te ver, quanto tempo! Quanto Oderlandes, eu queria que você tempo! contasse um pouco para eles. Eu queria que você contasse um pouquinho como que foi diferente as expectativas que vocês tinham, né? Porque vocês criaram uma expectativa e a diferença da realidade quando você chegou aí. Você está contando que é difícil, mas o que que foi mais diferente do que você imaginou e aí realmente quando você chegou na Austrália, tanto de dificuldade do IELTS como de adaptação da cultura, além dessa parte de inglês, o que que foi mais diferente, assim, que você teve como expectativa? Gente, como a gente foi piloto, a gente foi o projeto piloto, acredito, na Austrália, eu acredito que o mais difícil mesmo foi a, a linguagem, o inglês, realmente em si. O povo daqui, eles são muito receptivos, eles são muito educados, eles têm paciência em escutar, mas sabe aquela ânsia de você querer transmitir sentimentos em palavras e às vezes você não tem nem as palavras para você dizer. Acredito que isso foi o mais difícil. Às vezes você, sei lá, você começa a nutrir sentimentos ali no trabalho, começa a ter um colega de trabalho e você quer falar assim, é, eu gosto muito de você, I like you so much, but às vezes você não vai conseguir. E eu acredito que isso foi o mais difícil. É, foi difícil, um pouco difícil também foi a escola regular,
porque na escola regular o ensino não era voltado para nós. Ele era voltado para uma sala onde a gente tinha diversas pessoas de diversas nacionalidades, a gente tinha bastante asiático, bastante é, latino, mas ali por parte da Colômbia ali. Então, o foco não era a gente em si. Eles não tinham, vocês vão aprender inglês, mas vocês vão aprender inglês com o todo. O foco, a gente não tinha, foca mais aqui que eu tenho mais dificuldade do É que outra pessoa. diferente do que vai acontecer no curso que vocês vão ter aqui com essa escola que vai ser dentro da JBS. Então, a gente vai ter dentro da aula vocabulário de carne, coisa que o Derlandes nunca teve na vida, na escola dele, porque era uma escola para todo mundo. Qualquer estudante podia entrar nessa escola. Então, não é um. Como é que é a palavra que eu quero usar? É personalizado. Então, Personalizado. o Derland e o resto do pessoal, eles tiveram um curso de inglês genérico, né? Uma pessoa que vem e aplica um visto de estudante sem estar pela JBS pode se matricular nesse mesmo curso que eles fizeram. O curso que vocês vão vir, uma pessoa qualquer não pode se inscrever, só quem é selecionado pela JBS. Então, isso tem um lado muito positivo, que é isso que o Derlan está falando. Ele vai conseguir, vai tentar ajudar vocês a se comunicarem melhor no dia a dia. Esse negócio de faltar palavras é muito comum, né? Mas a ideia é que a gente. E outra também. Uma outra coisa que eu acho que eu gosto e que eu acho que faz diferença é a professora ser brasileira. Porque a sua também não era, Netherlands. A minha professora não era brasileira e a maior dificuldade era realmente entender o que ela estava tentando passar pra gente. Tipo, às vezes era tão comum falar, gente, isso aqui é um verbo, é um advérbio, só que ela falava inglês e a gente não tinha o básico pra gente entender. Foi um desafio É. grande. Então, isso também foi uma segunda decisão da escola, da gente ter uma professora. Isso quer dizer que vocês vão falar português na escola? Claro que não, tá, gente? Tem Tem que uma ser faixa. imersão, né? Tem uma faixa desse tamanho falando proibido falar português, English only, porque mesmo entre vocês, se estiverem dentro da escola, são obrigados a falar inglês, não podem falar português, senão vocês vão falar português o tempo inteiro, vocês vão estar juntos no trabalho, vocês vão estar juntos na escola, vocês vão morar juntos, se vocês não se forçarem a falar inglês o máximo possível, vocês vão perder esse gancho. Derlandes, eu quero fazer umas perguntas para você, lá desde trás, que eu imagino que seja um pouco o medo de todo mundo que está aqui. Primeiro, como que foi a vinda, o embarque? Porque na teoria vocês não tinham inglês nenhum. O voo, como Certo. foi? Você Vamos passou lá. perrengue, deu Desde o começo. certo? Eu vou falar um pouquinho a minha experiência, mas vou contar o que eu vi dos meus colegas também. Eu já tinha feito viagem internacional, porém, eu acho que os outros quatro nenhum tinha feito. A JBS foi com a gente até o portãozinho de embarque, as meninas, Aninha, foi maravilhoso. Até ali tudo bem, tudo bonitinho, a gente um pouquinho de dificuldade ainda e elas colocando a gente dentro do avião. Acredita que de lá até aqui eu só sabia pedir coca e frango. Eu acredito que eu comi coca e frango o voo inteirinho porque eu não sabia pedir outra coisa. O voo ele é muito, muito, muito cansativo, cansativo. É desgastante. A Ana já comentou, acho que eu não vou falar muito sobre isso. Mas chegando aqui, a empresa aqui foi pegar a gente ali no aeroporto. A gente não teve, a gente teve esse contato um pouquinho na imigração, mas o pessoal é todo mundo de boa. Eu acredito que eles já são muito preparados com isso. Então, a gente não sabia falar, mas apresentou o passaportezinho ali, eles já sabiam mais ou menos o que a gente queria. E aí eles vão direcionando a gente. Acredito que vai ser a única parte que vocês realmente vão ficar ali sem a assistência da empresa. Vocês vão ficar um pouquinho sozinhos ali, que seria o voo com os comissários. Alguns comissários eles falam espanhol, português assim, eu não consegui no voo que eu vim é porque eu vim pelo Catar. E pelo Catar é Hum. só inglês. Então, eu acho que a empresa também pensou nisso e colocou vocês vindo por Santiago. É maravilhoso, porque as comissárias elas falam português e acho que vocês vão ter essa facilidade. Quando eu fui de férias para o Brasil agora recente, eu vim por Santiago e para mim foi a experiência maravilhosa. Chegando aqui, as meninas
buscaram a gente no aeroporto, então a gente não teve aquele contato direto para pedir um Uber, para pedir alguma coisa, e a gente já foi instalado no local onde a gente ia ficar. Teve uma induction, oh meu Deus, uma introdução sobre como que funciona, algumas regras da cidade. Vocês vão ver que muitas coisas aqui são diferentes das coisas que a gente está habituado no Brasil. Mas isso aí não é nada difícil, porque a gente é um povo bem cuidadoso, a gente é um povo tranquilo. Quanto a isso, Qual foi a coisa que mais te chamou a atenção, Derlandes? a limpeza das ruas. Para mim, a limpeza. E assim, o ruído é mínimo aqui. A gente não tem aquele ruído tipo som, carro de Barulhento, som, né? o ambiente ele é bem calminho. E a limpeza realmente das ruas. É um lugar que você sente A vergonha. coisa que mais me chamou a atenção é que ninguém atravessa fora da faixa, Ninguém gente. atravessa fora da faixa. Ninguém. Ninguém atravessa. Tipo assim, ó, eu juro, quando eu cheguei eu ficava ansiosa, porque tinha um carro passando na rua, gente esperando na faixa ficar verde, aí ninguém atravessa fora E do ninguém. É verde, nem, verdade. nem fora da faixa, nem fora do verde. Eu falava, gente, não tem carro. Minha vontade era fazer assim, ó, bora galera, vamos atravessar. Ninguém se mexe, fica todo mundo parado assim, ó, esperando ficar verde. Falava, meu Deus do céu, não tem um carro aqui, eu vou ter um infarto fulminante. Eu ficava ansiosa. Hoje em dia, eu já acostumei. Mas toda vez que, por exemplo, meus parentes vêm pra cá, minha mãe vem pra cá, minha mãe fica indignada. Ela fica tipo, gente, vamos, estamos perdendo tempo aqui pra atravessar essa rua. Mas não, gente, ninguém atravessa fora da faixa e nem hora antes de ficar verde. E não precisa, né, Ana? Porque não é um. A gente acha que a gente está perdendo tempo, que a gente precisa atravessar antes, só que assim, o tempo todo vai se encaixando. Você Sim. parar ali vai encaixar com o próximo sinal, com o próximo sinal, Uhum. e tudo se encaixa. Eu acho que tudo funciona. É muito É legal isso. assim. Gente, eu não quero ser muito radicalista e falar, a Austrália é perfeita, mas, na minha opinião, para mim, é perfeita em algumas questões. Beleza, Vamos lá, então gente. Pergunta, então a então curiosidade. a vinda então a vinda não foi um bicho de 7 cabeças, porque foi praticamente é isso, só um voo e tal, e foi tudo mais encaixado. E depois quando vocês chegaram aqui, me fala um pouco sobre você já tinha morado sozinho antes? Desculpa, Você o já que tinha perguntou? você já tinha morado sozinho antes, assim, eu digo sem a família? Então. Outra coisa bem. Assim, eu morava sozinho. Eu moro sozinho desde os meus 20 anos. Hoje eu tô com 36, carinha de 22, mas desde os 20 anos eu moro sozinho. Então, eu me habituei a ter conversas ou troca de carinho ou por telefone, por mensagem, por ligação. Já os meus amigos sentiram muita falta, muita falta. Até porque o fuso horário daqui com o Brasil, gente, é totalmente incompatível. Para vocês terem uma ideia, agora é 8h20 da manhã aqui, eu estou trabalhando. Se eu tivesse que falar agora com a minha família, teria que ser mais ou menos por esse horário, porque eu vou sair por volta de 1 hora, eu não vou conseguir conversar com eles ali, porque vai estar tarde. Então, a falta da família, os dois meninos que não conseguiram ficar aqui, eu acredito, é opinião pessoal, tá? Que a ausência da família pesou bastante. A falta deles, porque eram os únicos dois casados do grupo, eram os únicos dois casados, e às vezes eles não conseguiam focar tanto nas aulas, não conseguiam se doar mais, porque às vezes passavam bastante tempo conversando com a família, que sentia muita falta. É uma opinião minha, tá? Isso também não é. Não vou falar para vocês que é geral. Os outros dois que moravam com a família, a Pamela e o Evandro, que moravam com a família, também sentiu bastante a ausência, mas não foi tão quanto os que já eram casados. A gente tem casos aqui de gente que morava, tipo, com a mãe e com o pai, aí chegou aqui, a primeira vez que teve que cozinhar para comer, e a gente tem um caso recente aqui que a pessoa emagreceu 20 quilos, porque de repente ele que tinha que cozinhar para ele comer a própria comida, e cara, ele descobriu que a comida dele era muito ruim. E isso realmente é que conforme a Ana vai comentando, isso já passou na minha vida. Depois que eu passei do IELTS, eu até anotei aqui, ó. Antes do IELTS era basicamente trabalho e estudo, e depois do IELTS eu comecei a viver a vida maravilhosa da Austrália. Antes do IELTS era muito difícil. A gente, no começo, a gente separou quem não cozinhava? Eu, a Pamela e o Newton. Já o Erenilson e o Evandro já cozinhavam. Então, no comecinho ali, eles começaram cozinhando pra gente.
Mas aí vai, né? Um não come uma coisa, outra não come outra coisa, e aí foi separando. No final, cada um teve que começar a cozinhar a sua comida. Gente, e aqui é assim, é uma cultura também do país, todo mundo leva a sua marmitinha, todo mundo... Ah, a gente não vai... Eu não sei como que é a unidade de vocês lá, mas pelo menos aqui no porco, a Não é a gente mesma coisa. tem que levar a marmitinha ali, você vai levar a sua comida. Tem assim, tem o forno, tem o micro-ondas, tem tudo ali. Tem chapa, depende da unidade, né? Mas tem chapa para você fazer um bifezinho, mas realmente você tem que cozinhar. Então, assim, se você não tiver alguém ali que vai cozinhar com você, que vai se dispor a cozinhar com vocês, é bom ter um cursinho de culinária, hein? O básico, né? Só, assim, eu preferia não ter aprendido a cozinhar, né? Porque eu aprendi a cozinhar, tô bem gordinho agora. Que bom, quer dizer que sua comida é boa. Tá. Olha só, então, gente, o que eu trouxe aqui esse contexto para vocês entenderem que agora a gente vai conseguir falar mais um pouco sobre o IELTS, mas o que eu queria mostrar aqui, que vai ser uma vida completamente nova, em que sentido? Cara, vocês vão ter que cozinhar. Então, assim, o que ele falou que antes do IELTS ele não viveu a Austrália, é muito verdade. Antes do IELTS, você tem um objetivo tão grande que é passar na prova, e você tem que estar tão dedicado, só que não dá para se dedicar 100% a isso, porque o seu tempo também vai ter que ser dividido entre, pô, cuidar da casa, porque agora você, né, mora numa casa dividindo com pessoas que você não conhece, que você acabou de conhecer ali. Você vai ter que cozinhar a sua própria comida, você vai ter que ir no mercado comprar sua comida, porque não vai ter ninguém para ir fazer o mercado para você. Você vai ter que organizar tudo, a limpeza da casa. Então, não sei como é que funciona, como vai ser a estrutura da limpeza. Aqui não tem faxineira, aqui não tem nada. Eu sou casada, tenho 2 filhos, eu nunca tive uma babá, eu nunca tive uma faxineira. Eu trabalho full time, meu marido trabalha integral, eu trabalho integral, a gente tem 2 filhos na creche, filhos pequenos, minha filha tem 3 anos, meu filho tem 4, e cara, aqui a gente não tem esse tipo de ajuda, não tem esse tipo de serviço. Então, então assim, o tempo de vocês vai ter que ser dedicado em tudo isso, na organização da vida, e dentro dessa organização da vida vai estar o IELTS. Derlandes, eu queria que você falasse um pouquinho agora. Então, primeiro, então, assim, você primeiro começou o curso de inglês e o trabalho, certo? Certo. Depois que a Michelle entrou na vida de depois que a Michelle entrou na vida de vocês. Gente, Michelle era tutora de IELTS. Me conta, então, assim, primeiro eu quero que você fale como que era, o que que você aprendia no começo, e depois que a Michelle entrou, o que que mudou, quando que você percebeu que o IELTS, cara, o IELTS não era tão simples, tipo assim, que o IELTS era realmente um desafio. A gente sabia desde quando a gente se inscreveu para o curso sobre o IELTS, comentava tudinho. A gente foi, quando a gente chegou aqui, eles fizeram uma entrevista, o coordenador da escola fez uma entrevista com a gente em inglês para verificar o nosso nível de inglês. E qual nível Resumindo, que vocês começamos entraram? no Desculpa. beginner. Beginner, a professora desenhava um peixe no quadro e apontava, falava assim: It's a fish. It's a apple. Desenhava uma maçãzinha, mas bem simplesinho. A gente estava aprendendo o verbo to be, que é o ser e o estar, né? Que a gente aprende no Brasil a gente aprende a vida toda o verbo to be, mas realmente a gente vai botar em prática aqui. Então, assim, era muito básico, era muito básico. A gente estava, tipo, no ensino de criança. O mesmo nível que as crianças aqui Estão aprendendo pronúncia, estão aprendendo a escrever. A gente estava ali naquele nível ali. Eu acho que com uns 3 meses a gente nesse curso, no curso, a gente não subia. é, a Pamela, acho que a Pamela ficou um mês mais ou menos e ela já subiu para o segundo nível. Se eu não me engano, é o. Ai, Ana, você me lembra que eu. É o pre-intermediate ou é o elementary? Elementary. É É o isso aí. Elementary. Pamela subiu para o Elementary e a gente ficou tudo para trás. E ela já tinha um domínio melhor. Só que aí a empresa já começou a falar, galera, a gente tem que começar a fazer a gente tem que começar a se preparar para o IELTS. E aí entrou a nossa maravilhosa Michelle na nossa vida, nossa carrasca. Não, eu falo brincando, eu amo a Michelle. Não, não, Se não as fosse 2 ela coisas são também, verdades, as 2 se coisas não são fosse verdades. também ela chegar o reino na gente, a gente também não, sei lá, mas assim.
Agradeço muito ela. E aí a Michelle apresentou pra gente, apresentou a estrutura do IELTS. E exatamente como a Ana falou. A gente ia ter que escrever, a gente ia ter que falar, a gente ia ter que escutar, a gente ia ter que fazer interpretação de texto. E o inglês que a gente tinha, ele era muito, muito, muito básico para isso. Então, assim, a gente estava. Para a gente já era difícil, até pela adaptação, essas questões que a Ana trouxe agora, que é cuidar de casa, trabalhar, ter que estudar, sabe? É igual aquela mulher que fala assim: ah, eu cuido de casa, eu trabalho, eu estudo, não estou dando conta. A gente estava mais ou menos isso. E aí, fora isso, a gente ia começar a se preparar para o IELTS. Gente, eu acho que eu nunca vivi tanta pressão. Eu não sei se é porque, tipo assim, a gente realmente não tinha parado ainda para ver como que era a prova, para ver, porque são 4 horas de prova, tá? É 4 horas de prova, é extremamente cansativo. E aí a gente começou a pegar um intensivão. A gente estudava, que a gente tinha que estudar, a gente não podia parar os estudos para a gente focar no IELTS, que o nosso visto realmente é o visto de estudante. A gente tinha que trabalhar as 24 horas semanais. A empresa foi bastante flexível, era flexível no horário, porque às vezes não, a gente não tinha, a gente chegava. No começo a gente estudava à tarde, depois a gente foi estudar à noite, porque de tarde a Michelle entrou para fazer esse intensivo do IELTS com a gente. E a gente chegava 10 horas da noite em casa da escola, mais ou menos. Tipo, E vocês aí, trabalhavam de que horas? De que horas a que horas? no começo, a gente entrava de madrugada com eles, porque aqui a fábrica starta às 5h30. Aham. E a gente trabalhava até umas 10 e um pouquinho. E aí Uhum. a gente tinha esse horário para ir para casa, preparar alguma coisinha para comer das 10 ao meio-dia, porque 1 hora começava as aulas, que ia até às 5 Na escola ou da tarde. da escola? Na Aham. escola, na escola. Aí depois que a Só que Michelle entrou, aí como que ficou? mudaram a gente, como acho que a gente chegou a fazer algum simulado, a gente começou a fazer algum simulado e viu que ninguém tinha chance nenhuma de passar. E porque o nosso nível, assim, não que a escola é maravilhosa, tá, galera? É o passo a passo, é como um nativo, é como você vai aprender. Na escola é 5 estrelas, a escola era maravilhosa, só que a escola não estava preparando a gente para um IELTS igual a empresa está preparando agora. E aí vira a necessidade de mudar a gente para o noturno, mudar a gente para ter aula à noite, e a Michelle entrou à tarde nesse espaço. Gente, é foco. Falar para vocês assim, é foco. Vai ter um momento, eu vou falar um momento bem, bem difícil meu, assim, tinha momento que eu entrava dentro do meu quarto, eu queria só consumir coisas em português. Porque assim, doía a minha cabeça. Eu tinha que conversar em inglês no serviço, eu tinha que conversar em inglês na escola, eu tinha que conversar em inglês com a Michelle. Quando eu tentava falar um portuguesinho com a Michelle já dava uma lapadinha, não, aqui é inglês. E foi pesadinho. E eu encontrei como estratégia, tá? Isso não se aplica para todo mundo, isso aí vai de cada pessoa, vai de cada pessoa. Eu consegui me encontrar na música. Eu sou uma pessoa muito musical. Trabalho aqui, isso aqui é super permitido, tá, galera? Aqui, ó. É, trabalho com musiquinha, então eu pegava uma música de alguma cantora famosa, alguma música em inglês velha, antiga, e eu ia lendo o que estava escrito e acompanhando com o que a cantora estava cantando, ou o cantor estava cantando. Isso me ajudou bastante. A Pamela, o que ela conta, inclusive eu vou deixar depois para vocês os nossos contatos. Se vocês quiserem tirar dúvidas, se vocês quiserem entrar em contato com a gente, vocês podem ficar à vontade. A gente está bem tranquilo para tudo isso. Mas a Pamela, ela fazia muita interpretação de texto. Ela fazia muita interpretação de texto. Ela pegava livro para ler, tinha palavra que ela não conhecia, ela ia pesquisar. E o Evandro foi pegando um mix disso de tudo com a gente também. Ele assistia muito vídeo no YouTube, fazia muito mock test, e foi a maneira que ele encontrou. Eu acredito que cada um vai encontrar uma maneira particular. Assim, fora uma maneira, porque o inglês ele não tem que ser alguma coisa super pesado, e eu acredito que vocês vão ser cobrados, mas assim, tá bem tranquilinho agora, tá bem. Tranquilo não tá, mas tá bem gostoso esse jeito que a JBS está preparando agora, nessa nova fase. Acho que no mais foi isso. Reprovei a primeira vez porque acredito que não era porque eu não estava preparado, eu estava preparado, só que uma coisa que me atrapalhou muito foi o nervosismo.
Eu fiquei muito nervoso, eu fiquei muito ansioso na hora. É, pressão mais minha mesmo, né? Pressão interna minha, porque eu sabia que eu poderia fazer a prova de outra vez, só que o foco é passar de primeira, né? Ninguém tá ali para, eu vou fazer uma prova e vou aceitar reprovar. Então eu fiquei muito frustrado. Depois disso, depois disso, a gente continuou tendo as aulas, só que aí eu fui me desdobrando em dois. Que aí 2 mesinhos depois, graças a Deus, eu consegui passar. Mas antes disso, era só ralo. Entendi. E me fala uma coisa, e aí me conta o dia da prova. Da qual? Depois Da de quanto primeira ou da tempo que eu passei? Da estudando primeira ou da então, não, segunda? calma, as 2. Me conta um pouco com quanto tempo de você fez a primeira, A você primeira, lembra? fizemos com 6 meses. Com 6 meses. Sim. É, E aí três, quanto você tirou, você três lembra? meses com que a Michelle tinha começado a focar com a gente. Então, eu acredito que vocês vão ter um tempo hábil, um tempo maravilhoso para vocês focarem, tá? Mas, assim, 3 meses a gente teve só escola. A gente sabia que a gente tinha o IELTS, só que não era foco. Não era, não Uhum, era um. Tipo assim, a gente estava vivendo um outro. Um outro. Ai, eu perdi a palavra. Um outro momento. E a uhum. partir do terceiro mês a gente começou a focar em IELTS. E com 6 meses a gente fez a primeira prova. Nessa que só a Pamela passou. A Pamela tirou, acredito que ela tirou 5,5, tirou, foi bem ainda. E nessa eu tirei 4,5. Por quê? Eu anotei um negócio aqui sobre o listening, gente. O listening é uma das skills Que é a de ouvir, que gente. vai cobrar, que é o de ouvir, desculpa, que vai cobrar de vocês a gramática. Então, não importa, vamos lá, vocês entenderam. Às vezes eles vão falar um número de telefone para vocês ali. E aí vocês anotou o número errado, é desconsiderada a questão. Às vezes eles vão perguntar, é uma conversa minha com a Ana ali. Ana, você quer café ou chá? E a Ana fala assim, eu quero chá. Só que aí o chá dela, ela fez com X, não colocou com CH, igual é a normal, escrita normal. É só um exemplinho, tá? A questão é anulada, por mais que eles entendam que ela captou ali, que a outra pessoa queria o chá, a gramática no listening cobra. E é bem pesadinho. É, Então, nessa, a minha skill mais baixa, se eu não me engano, foi a leitura. Porque é uma interpretação de texto, o começo é bem facinho, por isso que a tutora de vocês, acredito que ela vai focar realmente para vocês não ter que ler 4 páginas de um texto para realmente tirar uma resposta. E nessa banda eu tirei 3,5. E teve uma banda que foi, eu acho que no listening, que eu fiquei com 4,5 e eu não consegui mais subir a nota. Então eu reprovei nessa aí. E aí, fora a frustração, é horrível. É horrível você perder 4 horas da sua vida ali, dedicar e no final vir uma resposta negativa. Não, fora os 6 meses antes, né, trabalhando, estudando e fazendo 2 cursos por dia, tipo, se dedicando, Ó, dedicando, dedicando. e outra coisa, as meninas, a Ana, as meninas que a minha psicóloga do RH, né, que ajudou, sofrem com a gente do mesmo jeitinho. Então, eu fico até meio emocionadinho lembrar de ter, eu ligava depois, né, e falava, ai, não consegui. E as meninas choravam com a gente. Mas assim, também fizeram muita festa também quando passei, mas é um negócio que ainda dói um pouquinho, né? Ainda dói um pouquinho, que você tá dedicado, você quer fazer e acaba não conseguindo. Sim. E aí conta quando você passou, depois de quanto tempo você tentou de novo? Só que aí eu fiz um negocinho assim, ó. A empresa, tipo, ela não exigiu de maneira nenhuma que a gente fizesse a prova de imediato. Só que aí eu comecei a estudar por fora, não por fora assim, aí eu falo que eu comecei a escutar as minhas músicas, a tentar é, assistir mais, me forçar a assistir mais filme em inglês, porque eu não gostava de assistir filme em inglês. Eu sempre adorei filme dublado, até a voz ficava estranha. E eu paguei a prova por conta. Então, assim, eu fui meio ao contrário do que a empresa estava propondo. Porque eu sabia que eu conseguia passar. Eu sabia que eu tinha entendimento da prova, eu sabia que eu estava preparado, só que o meu problema foi que eu fiquei realmente nervoso.
Eu fiquei muito nervoso na hora. Eu tremia, minha perna tremia na hora de falar, de se apresentar. Eu tinha esquecido até o nome da cidade que eu morava. E eu acreditava muito nisso, que era meu nervosismo. E aí eu fiz uma preparação bem bacana. Na verdade, a única pessoa que sabia era, era a Ana, que eu falei com a Ana, e com a Ana. Não, peraí. Como que era? A Juliana, Juliana. A Juliana. Ju. Era a Juliana. E eu falei pra Ju e que eu ia fazer, que eu ia tentar por conta. E aí tive uma noite de sono bem tranquilo, estudei, tipo, eu estudei, fala a verdade, estudei até uns 2 dias antes. Depois eu falei, eu não vou estudar mais, porque o que eu tenho que, quero relaxar minha cabeça, o que eu tenho que fazer, eu vou fazer lá na hora. Então tive uma boa, é muito importante antes da prova dormir bem, gente. Eu sei que é difícil falar, nossa, amanhã tem um negócio importante. Ah, não consigo, mas tentem dormir bem. Vocês têm que estar com a cabeça tranquila. Tive uma noite muito boa, tava confiante que eu ia passar e marquei lá o meu 5.5. Tô pensando que agora tem que fazer de novo. Se vocês puderem marcar, galera, ó, fazer já um 6,5, vocês nunca mais precisam fazer, tá? Porque quando pegar a cidadania, eu vou buscar. Ano que vem eu já vou estar aplicando pro PR. Mas se vocês conseguirem pegar um 6,5, vocês não vão precisar fazer nunca mais essa prova. Eu vou ter que fazer de novo. É. Porque para mudar o meu visto agora, porque agora eu vou virar residente permanente, tá? Ó, virar residente permanente, eu preciso de um 6,5. Então, 6. 6. De 6. Eu preciso 6. de 6 para o residente permanente. Então, eu vou ter que É, isso é verdade. Então, quem fazer já de novo. conseguir passar, tirar 6 de primeira, não precisa fazer de novo. Mas Não assim, ó, para o precisa. visto de trabalho, o mínimo no inglês é 5, e para virar um residente permanente, que é o nosso green card aqui, é 6. Então, quem conseguir já tirar 6, nunca mais precisa fazer de novo. Ó, então Essa é a dica. já sabe qual que é a Foca dica, no né? 6, galera. Foca no Foca no 6 para não 6. ter Foca no trabalho 6. depois, né? Escuta o Todo mundo no Derlandes, 6. foca no 6 e vai. A meta é 6. A meta é 6. E Duas Derlandes, e coisas que eu quando não quero, duas coisas fala. que eu não quero mais fazer na vida. E eu tô passando aqui. Autoescola e IELTS. Nossa, é verdade. Vai perguntar, Aninha. Conta a diferença da primeira prova para a segunda prova, quando você fez o teste, assim. O que que você mais sentiu? Você estava mais confiante na segunda? Ou você estava ainda tremendo? Gente, eu ainda tava nervoso, só que eu tinha mudado a minha mente, né? Eu tinha pensado o seguinte, eu conhecia a prova porque a gente fez, vocês vão fazer a prova várias vezes, igual a Ana disse, vocês vão fazer, numa semana vocês fazem um teste sobre a prova, depois vocês fazem outra, então a prova ela vai ficando, você vai se familiarizando com a prova. Tinha uma plataforma que a gente tinha bastante, eu não sei se vocês vão ter acesso, mas não, tá, não vou comparar muito o meu com o de vocês, mas a gente tinha uma plataforma onde eu podia fazer essa prova por conta, eu Eles podia ter um vão ter sim. tempinho. Eles vão ter sim. Ah, é maravilhoso. Então, assim, o, o áudio inicial porque sempre antes de iniciar a prova, ele sempre vai descrever para vocês o que é que vocês vão ter que fazer. Então, por eu ter feito várias vezes ali, eu já sabia realmente o que eu tinha que fazer, eu já sabia a estrutura de texto que eu ia escrever. Acredito que a tutora de vocês vai fornecer para vocês tipo um modelo padrão para vocês fazer a redação. Vocês têm que certificar que vocês vão responder todas as perguntas feitas lá em cima. Sempre a prova é dividida em 2 etapas, tá? Qualquer skill dessa, o listening, write, read, eles sempre são em 2 etapas. A primeira é mais fácil, a segunda é um pouquinho mais complicadinho. Então, assim, mas por repetição, você vai se familiarizando. A primeira parte do speaking, que é você conversar, onde você vai participar, tipo, de uma entrevistazinha com uma pessoa lá. Gente, ó, uma coisa. Pronúncia é bom? É bom. É maravilhoso. Se tiver uma pronúncia correta, é maravilhoso. Mas não fiquem com vergonha de falar porque vocês acham que estão pronunciando errado. Porque tem muita coisa que é o sotaque. O nosso sotaque brasileiro é nosso. O pessoal que fala inglês, ele sabe o que a gente está querendo dizer. Isso não vai ser levado em consideração ali. Às vezes eu não consigo
falar o TH, porque eles têm a gente não tem essa fonética no Brasil, né? Que é a língua embaixo do dente, que é tipo um F meio soprado, a gente não tem. Não tem problema em vocês vai lá e trocar por um Fzinho ali, se você tiver meio em dúvida, tá? Eles vão entender para vocês no contexto. Vão perguntar para vocês da onde vocês vieram, como é que, do que vocês trabalham, se estão gostando daqui. Então, tudo isso aí é coisa que dá para ir praticando. É o I am, eu sou o Derlandes, eu vim de Campo Grande, eu tenho 36 anos, é uma apresentação. Isso aí vai ficando, vai colocando na mente de vocês, vai ficando fácil. A segunda parte dessa prova é a parte onde eles vão te dar um probleminha para vocês resolver mais ou menos isso, para vocês falar. Você tem que falar com eles de 1 minuto, no mínimo de 1 a 2 minutos, sobre um tema específico. Eles vão falar, no meu caso, foi sobre inteligência artificial. E não tem. A professora, isso a tutora vai falar, mas se vocês não entenderem o que eles estão falando, não tenha vergonha de perguntar. Can you repeat? Pode repetir, pode fazer tal coisa. E eles sempre vão facilitar para vocês ali. Então vocês vão ter que. É um pouquinho mais difícil, porque você vai conversar ininterrupto com eles, só que também vários temas. Os temas se repetem. Tanto que eu tive um tema na minha primeira prova que caiu na minha segunda prova. Então, assim, se vocês fizerem bastante, porque assim, eles não vão criar uma prova nova, porque todo dia tem teste do IELTS. Todo dia tem. Se ele quiser só bucar, você vai conseguir fazer. Vocês vão conseguir fazer. Só que assim, às vezes eles lançam, tipo assim, eles lançam a versão 17. Então, na versão 17, eles pegam algumas versões da 15, da 14. Então, assim, é muito bom vocês conseguirem fazer todos esses, vocês terem tempo para vocês olhar, porque vai se repetindo. O texto primeiro, a escrita, duas partes. A primeira você tem que colocar pelo menos 20 linhas. A segunda parte é um texto de 40 linhas. Tenha ciência que vocês vão conseguir responder tudo. Ah, o reading também conta erro de gramática, não pode ter, que é escrita ali na leitura, não pode ter erro de gramática, e o listening também não pode ter erro de gramática. Lembrando que na escrita, os erros de gramática eles não vão pontuar para você, vocês não vão perder pontos com ele. Pelo menos foi assim que foi o nosso caso. Gente, então agora a gente vai abrir para perguntas. Alguém tem alguma dúvida para fazer para o Delandes? Pode ser em relação ao IELTS, pode ser em relação à vida, pode ser em relação a tudo, qualquer coisa. Geralzão, galera. Alguma dúvida? O pessoal, não fica tímido, não. Aproveita a oportunidade. Como o Derlan está aqui, tempo dele é caro, né? Porque agora ele é cidadão australiano praticamente. Meu amor. Mas a Ô, experiência gente, dele é muito legal. Vocês estão você me é ouvindo bem? promovido Que eu estou num lugar aqui. que tem um pouco de. Hã? Não contei para vocês, você é promovido agora. Vou Ê! pegar, vou pegar um cargo de monitor, que é o Little Hand aqui. Eu era Que supervisor no legal. Brasil, né? Mas tô caminhando para liderança de novo. Aí, ó, Ai, Brasil coisa fazendo boa, história. parabéns, que orgulho. Ai, Mas é muito brigadão. legal, pessoal, vocês aproveitarem essa disponibilidade dele aqui, porque ele foi um desbravador. Ele entrou no primeiro grupo, eles passaram por muitas coisas que vocês não vão precisar passar, justamente pelo que a Ana falou. Agora a gente está com a escola, a gente está pensando em vocês, a gente está estruturando todo um programa diferente, que o pessoal lá no passado não teve essa mesma oportunidade. Então, tirem as dúvidas de vocês. Aqui, ó, já levantaram as mãos. Vamos ver quem que levantou as mãos aqui. Peraí. Gente, meu layout hoje tá todo estranho. Você consegue ver, Ana, quem tá com a mão levantada? Ou já baixaram? Baixou, Acho porque eu que também não vi, não. acho que alguém baixou. Antônio Paulo. Quem que levantou? Quem Antônio falou eu? Paulo. Pode fazer a pergunta. Pode falar. Antônio Paulo, tudo bem? Tudo, Antônio, e você? Tudo bem. Eu queria perguntar para ele sobre a vivência mais dentro da fábrica mesmo, assim, é o tempo na fábrica, essa questão do refeitório, falou aí, acho que comentou que tem que levar comida, essas coisas, mais a parte da fábrica. Qual a maior dificuldade que ele teve, assim, dentro da fábrica, para, tipo, no processo? Boa noite para você. Deixa eu
raciocinar a sua pergunta aqui. Sobre dúvida, sobre problema na fábrica. Gente, eu falo para vocês de coração. Eu não conheci o boi, mas eu vou falar assim um pouco sobre o porco. Eu não vim do porco no Brasil. Eu trabalhava no boi, eu sou da Friboi. Pamela é da Seara. Mas acabei caindo no porco no grupo ali. Gente, é bem mais fácil do que no Brasil. É bem mais fácil do que no Brasil. Eu falo que eu não sei, ai, como que eu vou falar para você sem Fala, é, Derlandes, põe pra fora. É que assim, ó, não, só para calma, eu tenho que ter complementar a cuidado com o que eu tô pergunta. falando. Isso aqui tá sendo gravado, tá? Só para complementar a Não, Não pergunta, pode brincadeira, gente. não pode se comprometer. Eu não posso me comprometer, mas eu vou falar assim, ó. Tem bem mais mão de obra do que no Brasil. Assim, é mais tranquilo. É mais tranquilo, os processos são mais. Aí vai depender também da sua operação, né? Mas os processos são mais lentos. É, cara, você, assim, você destrinchar um boi não muda diferente, não muda muito de país para país. Até porque aqui é um país muito tecnológico. Aqui eu vejo muita coisa que lá no Brasil era feito manual que robô faz aqui. Não que isso também não vai ter que ter o mão a mão ali. Refeitório. A gente tem um espaço aqui, tem forno, tem geladeira. A gente traz, você pode trazer, cara, o que você quiser. Pode trazer um sorvetinho, um refrigerante, tem vending machine para você comprar refrigerante. Ah, eu não fiquei com preguiça. Eu não é o caso, não faça isso. Fiquei com preguiça, não cozinhei ontem. Você vai conseguir comer, porque vai ter o vending machine ali. Você vai comprar alguma coisinha e vai conseguir se sair. Um pouco diferente é o tempo que a gente tem para a gente se alimentar. 30 minutos, a gente tinha 30 minutos, tem 30 minutos das 8h30 às 9 e mais 30 minutos das 11h30 ao meio-dia. Então, nesses 30 minutos, você vai ter que fazer, eu sou fumante. Você vai ter que comer, vai ter que fumar, vai ter que botar seu EPI, vai ter que estar lá na linha de novo para trabalhar. Não é aquela 1 hora cheia que a gente tinha no Brasil, não. O banheiro também, de manhã a gente tem 15 minutos para a gente fazer, só que você não precisa gastar esses 15 minutos, é só para fazer mesmo. Vai no banheiro e você retorna. E depois das 9 mais ou menos esse tempo também. Só que assim, também, depois das 9 também não é regra, a não ser que você realmente estiver muito apertado, você vai lá e conversa com seu supervisor, ele vai trocar você. Isso aí muda bastante da realidade do Brasil, né? Que no Brasil a gente, sentia vontade no banheiro, corria alguém lá, já trocava, ficava. Eles são muito justinho com o horário, porque aqui a gente recebe por hora, realmente por hora, né? Não é igual no Brasil lá, que a hora daqui é mais cara do que a hora do Brasil. Por isso que a gente tem um dos salários maiores do mundo. Não sei se respondeu, mas se respondeu, me dá um ok. Respondeu, Antônio? Ah, perfeito. É porque eu tinha dúvida, porque você é Mais alguma? supervisor, eu também sou, né? E aí, qual que foi a maior dificuldade? Porque aí você vai trabalhar na linha, né? Conforme a gente também vai. Então, eu queria saber se você Aham. teve alguma dificuldade nisso, né? Porque o supervisor praticamente não fica na linha aqui no Brasil, né? Antônio, eu tava destreinado na faca, Antônio, você não tem ideia. Eu tinha 9 anos de supervisor. Então, assim, voltar para a operação, eu não vejo como um demérito, jamais seria um demérito. Mas foi um pouquinho mais difícil. Eu senti um pouquinho o meu físico, porque o meu físico já não tava mais lá, aquela coisa, né? Como eu entrei, menininho novo, tal, tal. A gente vê que não é fácil a vida de supervisor no Brasil, mas tem uma, tem uma vida mais confortável do que o chão de fábrica, né? Porque não precisa estar ali no braçal ali. Só que, assim, também não foi nada, nenhum bicho de 7 cabeças. Eu acho que em questão de 9 ou 10 meses, minha faca já estava afiada. Já, brincadeira. Mas, assim, meu problema só foi essa parte mesmo. Acho que um mesinho ali eu já não. Eu já respirava, já não doía mais os braços, dedo. Já tava tranquilo.
Você fala um pouco do Mintrack, não precisa entrar muito, porque a gente vai ter uma aula só sobre isso. Mas ele também teve que, o Iterlands também teve que passar no Mintrack, assim como vocês. Vão precisar O, também. o Mintrack, ele é para garantir para o governo que a gente realmente sabe fazer as funções de faca, né? Que a gente não está sendo contratado aqui como embalador. Então, assim, eles vão, vai ter um avaliador e eles vão avaliar conforme você faz como é que você faz a carcaça. Gente, é padrão de qualidade. É ali você tá, não sei, acredito que vocês todos vão para desossa, não sei, tá? Não sei nada, tô só chutando. Mas assim, você fazer ali o seu ossinho branco, é você fazer a função conforme ela tem que ser feita. E aí vai ter um rapaz filmando, vai tá filmando vocês trabalhando ali na faca ali, e esse filme, essa gravação ele vai decidir se ele vai aprovar se você tem habilidade com a faca de manuseio, se você cuida dos seus EPI, se você, no nosso caso que a gente estava no abate, né, no kill floor, a gente precisa esterilizar a faca a cada operação. Então isso aí é mais o que a gente sabe fazer. O que a gente mais vai dominar é isso, é o que realmente a gente sabe. Perfeito. Deixa eu falar uma coisa. Alguém tem mais alguma dúvida? Eu tenho. Fala, Klaus. Eu queria saber com ele como é que foi depois que ele passou no exame e tudo, se foi fácil para achar a moradia e como é que é a questão de o valor mais ou menos em média do aluguel aí de uma casa na Austrália. Bacana a pergunta. É, a empresa, ela ajuda a gente nessa parte de achar uma casa, ajudou a gente nessa parte para a gente dividir, juntou um grupinho, porque assim, galera, não vai compensar, na minha opinião, tá? Na minha opinião, não compensa morar sozinho. A não ser quando for trazer a sua família, a não ser quando você já estiver bem estabilizado. Então, assim, procura quem você. Assim, vocês vão ter um tempo muito bom para pensar nisso ainda, porque eu acho que isso aí vai estar bem depois dos 12 meses lá. Mas casas têm de diversos preços. Todas as casas aqui são maravilhosas, todas equipada com secadora, com lava-louça, secadora, com tudo aquilo que a gente acha que no Brasil é luxo, que a gente via só na casa das pessoas com maior poder de aquisição, aqui no Brasil, aqui na Austrália está disponível para todo mundo. Quando eu morava no alojamento, assim, poderia ficar no alojamento o tempo que eu quisesse. Só que aí a gente gostaria, eu e um amigo meu estamos morando junto, a gente gostaria de ter um lugar mais reservado pra gente. Então a gente alugou um apartamento. Tanto que a gente vai mudar, mas a gente alugou, faz um ano que a gente alugou esse apartamento, e a gente alugou ele meio carinho, porque aqui as contas aqui a gente recebe por semana, só que a gente paga por semana também. O valor de casa varia muito de território. O que eu posso falar para você é que de Victoria, tá? De Melbourne. Agora lá em Brisbane, eu não sei É mais ou mais ou menos menos quanto que tá igual. lá. Agora, bons Mas tempos assim, que era mais barato, mas agora tá parecido. muito brasileiro chegando, né? Brincadeira, Exatamente. galera. 800, eu pago 830, só que é caríssimo, caríssimo mesmo por semana. Só que eu moro lá no centro também, né? Sabe aquele brasileirinho que veio aí se acha um pouquinho. Para mim não deu. Vou ter que voltar pro bairro e achei um apartamento também parecido, só que é bairro, né? É subúrbio que a gente fala aqui. Bem colado na praia, por 530. Então assim, eu tô saindo de 830 para 530 e eu divido isso com esse meu amigo que mora comigo. Tem mais uma brasileira, a Pamela, só que a Pamela, assim, ela mora com umas amigas dela daqui que ela fez. Ela mora com mais gente. Eles moram. E todas as casas têm muitos quartos. Acho que a casa que tem menos quarto, que a gente já chegou a ver aqui, é 3 quartos. A maioria é 4, 5, porque eles gostam muito de ter a família ali junto. Espaço. Então, assim, a Pamela, ela paga em torno de $200, porque ela divide com os outros amigos dela. Entendi. Aí
Cada um tem uma estratégia, né? Cada um tem uma estratégia. Se você falar, ah, não, eu aguento morar sozinho porque eu gosto da minha individualidade, não tem problema. Só que aí saiba que você vai pagar um poucão mais caro, um pocão, porque dividir casa aqui é muito bom. Maravilha. Mais alguma pergunta, gente? Eu tenho uma pergunta. Boa noite, Manda. bom dia. Oi, Você, Marcos, tudo bem? bem, e você? Tudo bem. Você tinha falado da carteira de motorista. Por quê? Ô, Marcos, a sua carteira de motorista do Brasil, ela tem validade de 6 meses aqui. Você pode dirigir com a sua carteira de motorista. Após 6 meses, você vai ter que tirar a carteira de habilitação da Austrália. Então aí você vai ter que passar por todo aquele procedimento que a gente passa lá no Brasil, né? Não vai ter a prova teórica, que a maioria do passo é tudo online. Você consegue fazer tudo no computador em casa. Mas aí tem a prova prática. Inclusive, eu reprovei. Eu dirijo há mais de 10 anos e eu reprovei nessa prova. Mas assim, você vai ter que tirar de novo depois de algum tempo. Tá? Entendi. Para você usar a sua aqui, a sua habilitação, você precisa de uma tradução juramentada, né? Da sua habilitação. Você vai pagar em torno de US$ 40, se eu não me engano. Pode fazer aí no Brasil também. E no meu caso, eu pedi aquela habilitação internacional, sabe? Aquela que a gente tem que a gente solicita no Detran, para mim poder dirigir. Outra coisa, carro também aqui é super barato, galera. Vocês vão ficar apaixonados. Carro muito top, é baratíssimo e eu acho que com 8 meses eu já tinha carro. Derlan, você está dirigindo legal? Não, não estou. O Evandro dirige. Uma coisa Não, que eu mas faço. assim, só para explicar uma coisa para vocês, gente. Aqui em Brisbane é um pouquinho diferente, porque essas regras que o Derlan está passando são do estado de Victoria. Aqui em Brisbane, não é obrigatório, é altamente recomendável que vocês tirem a carta australiana, mas vocês só são obrigados a tirar quando vocês pegarem o visto de sponsor. No visto de estudante, vocês podem ficar com a carta traduzida. Então, vocês vêm, traduzem, fazem a carteira, então é mais fácil para vocês. Mas assim que vocês passarem no inglês e tiverem o visto 482, vocês vão ter que passar por esse processo também. Isso se vocês tiverem a carta do Brasil válida. Se vocês tiverem a carta válida, vocês só vão fazer o teste teórico e depois tem que fazer a aula prática. Agora, se vocês não tiverem uma carta do Brasil válida, aí vocês vão ter que fazer o processo desde o começo, o CFC, todo aquele esquema. Então, quem dirige aí no Brasil, eu já recomendo, antes de embarcar, refazer, de pegar uma carta nova com uma validade de 10 anos, só para ficar mais fácil de chegar aqui. Ia Mas é ser super muito. possível, gente. É É chato, mas super é possível. possível. Eu que sou um pouquinho mais lento, né? Não, mas é porque, gente, lembrando, né, que a gente dirige do lado direito. Então, mesmo a pessoa com muita experiência no Brasil, pode ter a experiência que for, chegar aqui e dirigir ao contrário não é simples, não, né? Ó, eu só um adendo. Eu reprovei por um detalhe bem bobinho. Aqui, quando tem um ciclista, gente, eles são muito respeitosos com o trânsito. Muito, muito, muito mesmo. Tinha um ciclista na rua e eu não abri o suficiente para ter a distância do ciclista. Foi isso. Foi uma coisa bem, bem bobinha. Não foi nem por causa da direção aqui, que é diferente, que é o contrário, né? Foi só porque eu não abri 1,5 metros de distância. Eu abri o que eu achei que era Suficiente. seguro para ele. Aqui, meu filho, ciclista vale muito. Os caras têm bastante. Vale muito. Ciclista, Aqui pedestre. todo mundo. Sempre a prioridade vai ser do ciclista, do pedestre, nunca, 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 nunca do motorista. Nunca, nunca, nunca. Mais alguma dúvida, gente? Cleomar, Fala, Cleomar. na verdade, é duas perguntas, você puder ser bem breve nessas duas. A primeira é sobre o Whites. Na hora que você entrou para fazer o Whites, você entra dentro da cabine ou, tipo assim, porque os relatos que a gente encontra no YouTube é sempre que faz a prova com várias outras pessoas e eles reclamam que é muito barulho. Pelo menos as pessoas que fazem aqui no Brasil. Eu queria saber se é similar que você fez aí na Austrália. A segunda pergunta é sobre igual você foi promovido
Eu queria saber se nessa promoção sua você teve que fazer tipo, algo a mais, uma classificação a mais para autenticar para o governo, tipo, Mintrack, aí faz só uma vez, ou quando você muda de função, se isso é, há uma atualização nisso. É isso. Tá. É, é semelhante ao que você viu, só que aqui não tem barulho, tá? O speaking, que é a entrevista ali que você fala, é uma sala separada, é só você e o instrutor. Bem tranquilinho. Lá na prova na prova em si das outras skills, você vai estar em várias cabines. Imagina imagina o pessoal do RH lá que trabalha naquelas cabinezinhas. Vai ter sua cabine, o seu fone. Então, assim, você fizer barulho ali, o instrutor que está na sala ali, ele vai vir, ele vai chamar sua atenção. Então, nem você lê alto, você tá lendo lá, você não pode fazer muito barulho com a boca, tipo, erro gramatical, não sei o que lá, porque senão ele vem e chama sua atenção. Se você for reincidente, ele te tira da sala. Então, pelo menos foi o que eu vi. Não tem barulho nenhum, você consegue realmente se concentrar. No caso da minha promoção, quando eu for renovar meu visto, que eu vou renovar ano que vem, isso aí já vai estar tudo incluso, né? Porque eu tive essa alteração durante esse tempo. Mas a empresa já está me pagando certinho o que está de acordo com a minha função. Não preciso mais fazer o Mintrack. O Mintrack era só para mostrar que a Austrália está me contratando como um knife hand e eu domino as habilidades de knife hand. Mão de faca, trabalha com faca. Certo? Obrigado. Respondeu, Cleomar? Sim, sim. Tem mais Então tá. 3 pessoas. Ah, não, o Cleomar já perguntou, né? Quem está com a mão levantada é o Cleiton. Você já perguntou, Cleiton? E o Klaus também está com a mão levantada. Ainda Não não. sei se eles já perguntaram, ainda não? Então vai, podem Então, perguntar. bora lá. Primeiro, parabéns aí pela sua conquista, irmão. Eu sou aqui de Campo Grande. Quer dizer, eu sou do interior de São Paulo, mas estou aqui em Campo Grande. Estou em CPG. Minha pergunta é em relação ao contato com os nativos, cara. Tipo, você falou que o povo é bem receptivo. Fora o trabalho, você consegue ter contato fácil com os nativos, até mesmo para aprimorar seu inglês? Ou eles são bem mais reservados, assim? Olha, o contato que eu tenho maior com eles aqui é no frigorífico. Eles, assim, eu tenho amigos australianos, eu frequento a casa deles, mas eles não são. Gente, eles são muito educados, mas eles não são tão calorosos igual nós brasileiros. Um exemplo, vocês estiverem aqui na Austrália, então todo mundo tá super convidado a vir na minha casa, tá? Passar um. Ah, eu quero conhecer Melbourne, vem me conhecer, vai lá em casa. Eles demoram um pouquinho mais, é a minha percepção também, eles demoram um pouquinho mais para se abrir para vocês, entendeu? Eles não são daqueles que vão chegar e falar assim: ah, noite passada eu tive dor de cabeça, não dormi. Eles não são muito assim, mas eu acho que é a partir do momento que eles vão pegando confiança, que eles vão se abrindo mais pra gente. E a cultura é um pouquinho diferente, eles gostam muito de esporte. Então, quando eles quiserem se aproximar de vocês, eles vão começar a perguntar: e o Pelé? E aí o futebol? E eu E o não sei o que Ayrton lá. E Senna? é só isso que vocês vão escutar. E assim, e aí vai criando esse vínculo, mas o maior vínculo que eu tenho com eles aqui é às vezes quando tem alguma festa que eles consideram importante para eles, para a cultura deles, eles convidam. E às vezes quando tem festa aqui no Brasil, brasileira, tipo, mês passado teve festa junina. Aí a gente convida eles para eles virem conhecer um pouquinho da nossa cultura. Então aí eles vão, mas não de ficar, vou tomar um tereré na casa de um, vou tomar um mate na casa de outro. Pelo menos isso eu não tive aqui. Não tem mesmo não. Eu, antes de trabalhar na JVS, trabalhei numa outra empresa por 7 anos. Tinha um brasileiro lá. O brasileiro, a gente ficou tão amigo que ele é padrinho do meu filho. Os outros australianos nunca nem. Sim, Eles é são isso. meio É. arredio mesmo. Outra coisa, Mas eles também é que a não gente acha um brasileiro aqui, a gente gruda, né? Ai, meu Deus do céu, grudam e vai não ser meu larga irmão. mais. Isso aqui nunca mais eu desgrudo. E tanto que ficou, né? A, Mas é isso. a, a A cultura confraternização faz. deles, perdão, Ana, pode falar. Não, pode falar. A confraternização deles geralmente são de porta para dentro. Vai ser raro você encontrar pessoas na frente de casa tomando um tereré ou É. sentado numa rodinha.
Eles não têm isso. Bem E aqui aqui que também. pode, que é seguro, que não tem ninguém passando para roubar, que eles É, podiam ficar o tanto que eles quisessem, não pode. Lá é muito engraçado, porque eu moro, por exemplo, num condomínio de casas, né? E são 6 casas, umas de frente para outra. A gente faz muito isso, de sair no final do dia, principalmente porque tem bastante criança, então as crianças saem para andar de bicicleta, brincar, e a gente sai também. Qual que é o grande ponto? Quase não tem australiano, são todos gringos. Então tem uma família da África do Sul, tem uma família do Irã, eu que sou brasileira, tem até um casal de australianos que saem, mas assim, eu acho que é isso, tem muito mais, porque somos todos imigrantes, e aí a gente sai, tanto que é um caos. Tanto que esses dias a gente, no próprio condomínio, a gente fez um almoço onde cada um levou um prato específico, na verdade foi um churrasco, a gente fez uma churrascada lá e cada país levou, e tipo, foi completamente diferente, foi muito legal. E então, assim, é isso, porque a gente foca muito no australiano, mas, gente, a Austrália tem um estudo. Foi a Ana ou fui eu que caí? eu acho que foi a Ana, Ana. Vocês estão me vendo e me ouvindo? Então foi a Ana. sim. Sim. Não, o Pérez acabou de cair. Eu vou pegar um carregador aqui, eu já tô voltando pra sala, tá? Tá bom. Acho que ela vai voltar, gente. Vamos esperar só um minutinho para ela continuar. Oi, Ana, você caiu da reunião. Voltei, desculpa então, vamos voltar. O que vocês ouviram eu falando? Até que horas? O condomínio. Do Tá, churrasco. então, Até o churrasco. então, e aí tem um estudo recente que fala, a gente fala muito dos australianos, mas tem um estudo recente que fala que só 35% da Austrália é australiano, o resto é chinês, indiano, japonês, tem de tudo, entendeu? Então, o principal e óbvio, todo mundo fala inglês. Então, por exemplo, nesse meu condomínio, a única língua em comum ali é o inglês. Então, você vai ter sotaque de tudo quanto é tipo, é o indiano que vem, é o chinês. Então, assim, é muito legal. E eu acho que só a Austrália pode proporcionar essa mistura de culturas. Eu acho que nenhum outro país é tão multicultural quanto a Austrália. E eu acho muito legal, assim, eu lembro que quando eu percebi, assim, tipo, meu Deus do céu, quando eu cheguei aqui, eu lembro que eu estava numa reunião que era um cara do Japão, outro, eu falei, meu Deus, onde eu me meti? Tipo assim, é uma galera completamente diferente e assim, o australiano ele é difícil de conviver, mas qualquer outra nacionalidade é muito aberta, festeiro. Os indianos são super festeiros. A minha melhor amiga aqui na JBS é uma chinesa, então a gente tem de tudo. Bom, gente, eu quero liberar o Derlandes, mas antes de liberar o Derlandes, eu quero fazer 4 perguntas para o Derlandes que eu quero que você responda rapidinho. Eu quero que você responda eu quero que você conta como foi a sensação quando você passou. Você abriu o resultado do IELTS e estava lá a sua nota. Eu, cara, eu sei que eu chorei muito. Eu só chorei muito, 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 muito. Quando eu passei, alguém tinha entrado em contato comigo e estava pedindo os meus dados para aplicar para o novo visto, para reaplicar para Para o estudante. estudante. Eu, no caso, é o E mesmo. aí eu perguntei se poderia esperar sair o meu. Eu tinha uma. Eu falei assim que eu não falei que eu estava fazendo a prova. Eu falei assim, eu tinha uma resposta para receber. Tipo, tentei. Falou, não, eu preciso dos seus documentos para a gente refazer o visto, tudinho. E aí isso tinha sido umas 7 horas da manhã. E aí, quando foi mais ou menos umas 8h30, no intervalo, a hora que eu saí pro intervalo, eu abri e minha nota tava lá. E aí eu lembro que eu passei uns, sei lá, uns 3 minutos chorando, tremendo. E aí eu peguei e liguei pra Juliana. Aí nós dois choramos juntos. Aí eu liguei pra Michele. Eu liguei primeiro Juliana, Michele, e aí depois eu liguei pra minha família. Então foi. Eu senti que tirou um peso tão grande das minhas costas. Eu senti que, sei lá, que eu tava. Porque eu sempre, assim, eu sempre fui muito grato à JBS pelo que ela fez por mim. E eu senti que eu estava retribuindo aquilo para a empresa passando, porque a empresa já estava pagando muito e eu já estava me sentindo um peso, sabe? Não, Foi perfeito. isso. Agora eu vou te fazer 4 perguntas, eu quero que você responda sim ou não, Tá, tá? De modo geral, então, é possível passar no IELTS em 12 meses? sim, É com fácil? certeza. Não é fácil, mas Você, acredito que vocês estão no caminho. você se arrepende?
Nem um minuto. Faria de novo? Não. Com certeza faria tudo de novo, gente. É maravilhoso. Com certeza. Derlandes, muito, muito, muito obrigada. Eu acho que Espera aí, quando a que gente agora fala. eu tenho uma pergunta para o Ai, meu pessoal. Deus, então vai. Antes do Derlandes ir embora, a gente sempre pergunta no final da reunião. Alguém quer desistir? A gente está mostrando para vocês que não é fácil, mas é possível. Vocês ainda Não, Não, continuam com aquela Não, vontade? não, nós quer ir logo, nós estamos ansiosos para ir. Mas já Eu vi Brasil. alguns de vocês vieram com algumas perguntas. Gente, a gente ainda não tem data. Não me matem, não me matem. Eu sei que tá demorando, a gente ainda não tem, mas no minuto, não é que a gente está escondendo ou enrolando, não. O Derlan sabe também que demora mesmo, todo A o Ana me processo. avisou na uma semana da viagem, tá? Aqui, ó. No Essa aqui. minuto que a gente souber, eu prometo que vocês vão saber. Não vai ser só com uma semana, não, tá? A gente promete que vai ser, a gente vai dar mais tempo para vocês se organizarem. Mas assim, fiquem tranquilos. A gente tá, não tá. Eu vi aí que tem gente cobrando a Júlia as fotos da escola. Eu fiz um vídeo, eu tirei umas fotos ontem. Eu vou ver se autorizam a gente compartilhar. A Ana viu também, eu compartilhei com ela. Então assim. A gente vai manter vocês atualizados. Agora, realmente, o que a gente realmente não tem nenhuma atualização, mas vai De acontecer novo, né, logo. Ana? De novo, é importante dizer que essa parte de não ter atualização não é nada que a gente possa fazer, nada que a Ana Não, possa fazer lá na Austrália. Ela já fez tudo o que estava ao nosso alcance, agora a gente tem que esperar. Lembra que na esperar, primeira reunião a Ana falou a imigração é soberana, então eles precisam infelizmente. autorizar para a gente começar o processo de vocês andarem. Então, assim, tá parado por enquanto porque não veio o retorno deles, mas não é nada que a gente deixou de fazer ou que vocês têm que fazer. O que vocês têm que fazer é continuar estudando e a gente está acompanhando diariamente. A Ana é a última pessoa que eu vejo nas minhas noites e a primeira que eu vejo nas manhãs seguintes. Eu também, meu Então Jesus. a gente está lutando por vocês. Gente, Galera, eu vou então, deixar olha, vocês Ana, finalizar. Posso? vai lá, Ana, Derlandes. Obrigada, Bom Derlandes. Bom te trabalho, ver. Boa obrigada. sorte. eu Beijo. vou Tchau, deixar o meu tchau. arroba aqui. Quem quiser entrar em contato, tá? Pode mandar mensagem para mim. O arroba tá no chat. Beijo, beijo. Um beijo, Derlandes. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, eu vou eu vou dividir agora no WhatsApp do grupo o eu vou dividir agora no contato do grupo um documento em Word com tudo que eu falei. Não tem nada relacionado ao Derlandes, mas eu estou deixando aqui nos contatos o Instagram do Derlandes. Depois, se ele autorizar, eu coloco o WhatsApp dele também aqui. Dicas do que vocês podem fazer para melhorar aí, não só com as aulas da Júlia, mas algumas coisinhas a mais que podem ser feitas para que vocês consigam melhorar cada vez mais o acesso de vocês ao inglês e diminuir. Uma coisa que o Derlandes comentou, mas o que vale a pena eu falar de novo, eles vieram com um visto de 8 meses de inglês, diferente de vocês que vão vir com um visto de 12 meses. Porque aquela outra escola lá, ela só tinha esse curso de 8 meses, então eles vieram com o curso de 8 meses. Então, a Pamela passou em 6, o Derlandes passou em 8, porque foi o limite para aplicar o segundo visto, porque a gente aplicou um outro visto de 4 meses para eles completarem 12. Igual, e o de vocês vai ser diferente, o de vocês já vai ser um visto de 12 meses. O deles foi um de 8 de 4. E o Evandro, que foi o último, então a gente aplicou um novo visto para ele de 4 meses e ele passou faltando, sei lá, 15, 20 dias para aplicar. É uma pena que a Pamela e o Evandro não conseguiram vir hoje. Eu vou tentar chamar eles para a próxima semana, porque a Pamela foi a primeira e eu queria que ela contasse como que foi passar em 6 meses, porque realmente é um exemplo e ela motivou muito os outros. E eu queria muito contar também a emoção do Evandro, porque ele tentou 3 vezes. Ele passou, se não me engano, na terceira vez e faltando tão pouco para vencer o visto.
com praticamente as passagens compradas, porque a gente já tinha comprado a dos outros 2 que iam voltar, porque os outros 2 falaram, cara, a gente não vai tentar de novo, deu para mim, não quero mais, e ele conseguiu. Então, tipo assim, eu queria muito que ele desse esse testemunho, porque foi muito emocionante, assim, o dia que ele passou foi, tipo assim, uma comemoração generalizada, assim, era o gerente da planta chorando, era, tipo assim, foi caótico a comemoração dele, eu queria muito trazer ele, vamos ver se eu consigo trazer na nossa sessão do mês que vem. Então, setembro, a gente vai ter outra sessão dessa, que é, como a gente falou, que a gente quer que isso seja mensal, então a gente teve o Kleber no mês passado, hoje, dessa vez a gente teve o Derlandes, próximo mês a gente vai ter de novo, se vocês já quiserem deixar pré-marcados, mas geralmente é na segunda, terça-feira do mês, a gente seria mais ou menos dia 9 de setembro. Dia 9 de setembro, tudo bem, pessoal? Alguém não consegue nessa data? Se conseguir, eu já vou atualizar o invite, para todo mundo ficar na agenda. Tudo bem. Ô, Ana, ô Pérez. Oi, É, fala, Cleomar. então, quer dizer, nós não temos a data de embarque, mas todo o processo, então, já está em andamento, no Já caso. está em andamento. A gente eventualmente vai precisar de mais alguns documentos, mas por enquanto a gente não precisa. E em breve a gente vai saber também a data do exame médico. Provavelmente o exame médico, na verdade, ele vai ser a primeira coisa que vai ser pedido, que é onde vocês vão se conhecer pessoalmente e a gente vai né, organizar a ida de vocês aí, parte de vocês vai para São Paulo, uma outra parte vai para Brasília, o que ficar mais fácil, mas é a primeira coisa que vai acontecer. Eu comentei com vocês na outra reunião e a gente vai fazer isso logo. Ao todo, vocês são 36 estudantes. Esse grupo aqui tem 14. A gente tem um outro grupo que vai somar com vocês. Então, logo, a gente vai fazer uma apresentação, claro, mas muito em breve esse grupo vai ser maior, esse grupo vai ser. Não quer dizer que vocês vão fazer tudo juntos, não quer dizer que vocês vão fazer exame médicos ao mesmo tempo, não quer dizer que vocês vão embarcar ao mesmo tempo, mas vocês serão 36 estudantes na escola. Todo mundo JBS, tem gente Seara, tem gente Friboi, mas todo mundo com bastante tempo de casa, todo mundo com a mesma vontade. Eventualmente, quem sabe aí vocês têm outra pessoa na própria fábrica de vocês que está no grupo 2 que vocês não sabem. Mas a ideia é que vocês se tornem um grupo bem forte. O Derlandes, o amigo que ele divide apartamento, é exatamente o Evandro, que virou um irmão. Eles viraram irmãos, são irmãos hoje, são a família deles. A gente fala que quem é seu contato de emergência na Austrália? Quem é uma pessoa que está na Austrália e que sentiria sua falta se você sumir em 1 hora? Quem sentiria sua falta em 1 hora? Porque sua família não pode ser, porque vai estar durante o dia que eles vão estar dormindo. Quem vai sentir sua falta em 1 hora? Você precisa dessa pessoa. Quem é o seu contato de emergência na Austrália? A gente sempre fala isso. Não vai ser ninguém da família. Pelo menos até a família de vocês chegarem. Então, nesse 1 ano, quem vai ser o seu contato de emergência? Então, o Evandro e o Derlande são grandes amigos, um contato de emergência do outro. A Pamela, as amigas dela também são brasileiras que trabalham na fábrica, moram juntas, e é isso. Então, assim, vocês ainda, quem sabe, nem está nesse grupo, a pessoa que vai ser o seu melhor amigo, o seu contato de emergência na Austrália. Então, mas eu quero que vocês, esse grupo de 36 pessoas, é o que eu falei, o padrinho do meu filho é uma pessoa que eu conheci na Austrália, eu nunca imaginei que o padrinho do meu filho seria uma pessoa que eu não trouxe para perto desde que eu nasci, tipo, uma pessoa da minha família, ou uma amiga que eu conheço, uma amiga de infância, ele é simplesmente uma pessoa que eu conheço há 9 anos, 10 anos, que parece muito, mas no todo é quase nada. Então, eu espero muito que vocês tenham entendido qual foi a proposta de ter trazido o Derlandes nessa nossa reunião. Mostrar que, tipo, tá virando monitor, tá aplicando para residência, mora sozinho com um amigo, tentou morar num lugar mais caro, viu que não vale a pena, agora tá indo a vida acontecendo. E tudo isso porque ele conseguiu passar no IELTS,
que é uma coisa possível. Então, eu espero que o Derlandes tenha motivado vocês, como eu achei que ia motivar. Espero realmente, como a Ana perguntou aí, que ninguém queira desistir depois desse. Imagina, o Derlandes vem e fala tudo, 2 pessoas desistem. Tipo assim, meu Deus, ao invés de motivar, o Derlandes destruir o Não, sonho. a minha pergunta é para ouvir igual da última reunião, não, agora que a gente está motivado de verdade, é isso que a gente espera ouvir de vocês. Tudo que a gente está trazendo aqui, todo esse esforço que a gente faz de trazer alguém, da pessoa disponibilizar o tempo, é para a gente mostrar que não é perfeito, que não é fácil, mas é possível, é alcançável, é factível, depende do desempenho de vocês e que vai valer a pena lá na frente. Se for realmente o desejo de vocês, vai valer a pena. A Ana está aí há 10 anos, o Derlandes aplicando agora a cidadania. Então, assim, se é o sonho de vocês, está na hora de focar. E é um esforço momentâneo, né? Pensa só, vocês vão estudar muito, trabalhar muito, mas lá na frente vai passar no ALEX e aí vai ficar mais tranquilo. Então, são metas que a gente tem que colocar, que vai alcançar, mas essa parte turbulenta vai passar. É isso. Então, assim, gente, a gente se vê daqui um mês de novo. Continuem com as aulas da Júlia. Não percam o foco. Eu sei que é fácil perder o foco. Eu sei que é difícil. Esse material que eu vou dividir com vocês hoje, ele é um guiazinho muito simples. São 3 páginas. Vai mandar no grupo, Simplesmente. Ana? Vou mandar no grupo do WhatsApp. Tá São bom. simplesmente dicas simples do que vocês podem fazer para que vocês consigam ir melhorando. Você viu, tipo, o Derlandes falando que o que realmente fez diferença na coisa dele foi música. Cara, isso vocês podem fazer de qualquer lugar. Tudo bem que ele aqui você pode trabalhar ouvindo música, mas vocês podem fazer isso de qualquer lugar. Aí eu lembro que quando eu conversei com todos vocês demoravam meia hora. Às vezes, alguns aí demoram 1 hora para chegar no trabalho, né? Isso é uma coisa que dá para fazer de qualquer lugar. 15 minutos no intervalo, ouvindo uma música em inglês, já coloca vocês 0,5% na frente, mas é de pouquinho em pouquinho que vocês chegam lá. Então, de verdade, espero que isso tenha ajudado vocês, espero que, de novo, venha mostrar que juntos a gente vai conseguir fazer vocês chegarem lá. E para finalizar, Arley, feliz aniversário. Parabéns, Arley! Muitas Parabéns, Arley. felicidades. Pô, fez aniversário, Obrigado, teve obrigado. aula, teve palestra, teve. Tá bom, pelo menos. Mas agora eu vou te liberar para você poder comemorar aí, em paz. Tá no... Cortou, Não Arley. ouvi. Tá no mudo. Tira do mudo. Aqui tem um cidadão me ligando aqui, deixa eu recusar aqui, peraí. Ah, Tá ligando para dar parabéns. Eu não tive bolo ainda, mas... Calma lá. maravilha. Parabéns, aproveita Gente, sua noite, vai comemorar o aniversário mais motivado agora. Obrigado, obrigado. Gente, boa noite. Eu vou compartilhar com vocês no grupo. O que vocês tiverem de dúvida, por favor, já pode mandar no grupo, mandar para a Júlia. E espero ver vocês aqui na Austrália logo, logo. Tá bom?